Saudações amantes da psicologia, meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Plantão Psi, em que eu vou ler algumas notícias e a gente sempre tenta associá-las à saúde mental. Nós vamos falar a respeito dos cigarros eletrônicos, visto por muitas pessoas como uma maneira de diminuir o tabagismo, visto por outras pessoas como uma maneira mais limpa, mais cool, mais jovem. Mas quais serão os impactos desse tipo de substância no nosso organismo, na nossa saúde mental? Fica até o final do vídeo para a gente descobrir juntos aí. Antes de iniciar, comenta o que você acha, curta o vídeo, compartilhe com os amigos se você achar um conteúdo relevante e se inscreva no canal. Muito obrigado, mas vamos para o vídeo. A primeira notícia que eu quero ler para vocês foi vinculada no site da CNN e tem como título: Sem regulamentação, 1 a cada 5 jovens consome cigarro eletrônico no Brasil, diz pesquisa. Senado Federal fará audiência pública no final do mês para debater a regulação dos vapes no país. Essa notícia foi de 2023. A outra notícia que eu quero ler foi do site do G1, na aba do Profissão Repórter, que tem como título: Febre entre jovens, mercado bilionário e perigo à saúde. O consumo desenfreado de cigarro eletrônico no Brasil. Profissão Repórter desta terça, 19, e também de 2023, no finalzinho de 2023, explica o porquê o vape é tão popular entre os jovens, com mais de 2 milhões de usuários em 2022, e quais são os riscos para a saúde de quem faz o uso do aparelho, que tem possível regulamentação debatida no Congresso. E a outra notícia que eu quero ler também chama Depressão deixa adolescentes mais propensos a fumar vape, diz estudo, que foi veiculado na Veja. Pesquisa revela que o uso de cigarro eletrônico é 74% maior entre jovens com níveis moderados de estresse. Jovens estariam recorrendo ao fumo como automedicação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é de um panorama geral aí, um panorama histórico da luta antitabagista, principalmente no Brasil. Se a gente pegar por volta dos anos 20, mais ou menos, havia uma grande produção de cigarro. E esse cigarro era muito fácil de ser produzido e era produzido em larga escala. Então precisava ter uma vazão, para essa produção. O que as pessoas faziam? Propagandas e mais propagandas. O cigarro passou a ser algo comum, algo legal, alguma coisa interessante para os jovens principalmente. Então foi criada uma aura de glamour, uma aura assim em volta do cigarro, da fumaça. Que legal que é fumar. Para as mulheres era visto como algo de uma rebeldia, até comparado com o voto feminino, um empoderamento feminino no meio do cigarro também. Entre os homens não era diferente, porém com a Segunda Guerra Mundial, em que era muito mandado aos frontes de batalha ali os cigarros, após a Segunda Guerra foi visto como algo de sucesso social e profissional. Um homem que fumava, bem postado. Inclusive a gente vê em muitas produções, principalmente hollywoodianas, era muito comum o uso do cigarro ali em cena, que facilita nessa manipulação para que a gente fique ali focado e pense, talvez seja algo bacana. Com isso, a gente começa a pensar que por volta de 1950, que começa a serem descobertos alguns documentos que falavam sobre os perigos, quão nocivo era o cigarro para a saúde. Porque não era interessante gerar um debate ali inicialmente entre o mercado, a publicidade e as publicações acadêmicas. Então, como o Brasil combateu o tabaco, o tabagismo, em 1986 foi criado o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que inclusive é o mesmo que ajuda o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, no tratamento. Porque eu já adianto que há um tratamento gratuito para pessoas que querem parar de fumar no SUS. São fornecidos medicamentos,
adesivos e gomas, com o efeito de diminuir a nicotina. Então é muito importante porque há esse tratamento. E de 2005 a 2016, 1,6 milhões de brasileiros passaram por tratamento no Sistema Único de Saúde. Além disso, foi criado também um Disque Saúde, que é o número 136. E ele ajuda também em possíveis dúvidas, que inclusive é legal lembrar que o dia 29 de agosto é conhecido como Dia Nacional do Combate ao Fumo. Como ele foi visto aí sempre, quando começou todo esse combate, uma questão de saúde coletiva, é muito importante também porque essas datas ajudam ali a criar uma conscientização, nem que seja ali no período da data em questão. Em 1990 foi criado o primeiro imposto em cima do tabaco, em cima do cigarro. Em 1986 começou a dar uma mudada aí também para o pessoal que fumava, que comercializava, porque os rótulos começaram a vir com avisos de dano à saúde, além de uma publicidade mais limitada, aumento do preço por conta do imposto, imagino também, e as primeiras leis sobre os locais que poderia ser feito uso. Em 2000, por volta ali dos anos 2000, começou imagens mais explícitas, que é o que a gente vê até os dias de hoje também, que são bem explícitas, mas talvez seja necessário para criar aí uma conscientização. E por volta de 2007, 2009, e se eu não me engano a lei é de 2011, que eu vou colocar na tela para vocês, é a lei sobre a restrição dos ambientes, onde que não pode fumar dentro de locais fechados, como bares, restaurantes, que era muito comum até a data dessa lei. Então foi feito todo esse aparato aqui no Brasil também para combater o tabagismo. E quais são os frutos dessa campanha do Programa Nacional, dessas campanhas contra o tabagismo? Bem, em 1989, 34,8% de pessoas com mais de 18 anos diziam ser fumantes no país. Em 2009, esse número era de apenas 12,6%, segundo o Programa Nacional de Saúde. A gente vê um declínio muito grande deste número. Então é algo muito importante para a gente ver a importância, de todas essas campanhas, de toda essa luta, de todo esse movimento do governo, das pessoas, dos locais de saúde, para a gente entender isso como um problema de saúde coletiva e se conscientizar. E falando um pouquinho disso, a gente pode fazer um contraponto com o porquê que pode estar acontecendo este aumento do uso do vape, do cigarro eletrônico, do pod. Eles são conhecidos por diversos nomes. E na primeira notícia que eu li, chama Sem regulamentação, 1 a cada 5 jovens consome cigarro eletrônico no Brasil. Com isso, a gente pode ver que nessa notícia fala que é mais popular entre jovens de 18 e 24 anos. Lendo na outra notícia também do Profissão Repórter, eles trazem que, segundo o IBGE, quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já experimentaram o vape. Como é importante a gente entender a influência que grupos têm na nossa vida. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais de uma psicologia comportamental, uma neurociência, a gente começa a ter cada vez mais claro dentro da gente que não há muito livre-arbítrio. Como que a gente é moldado pelos grupos, pela mídia, pelas indústrias, para a gente consumir o que eles querem. Então, o quão esses grupos podem ser importantes. É aquela máxima ali, como que um comportamento vai ser reforçado ali no meio de um grupo. E comportamento de grupo é algo muito engraçado, porque não é a pessoa simplesmente ali existindo que vai me reforçar, mas eu me sentir parte daquele grupo, aquele grupo me aceitar, eu ser legal junto com aquele grupo, é algo que deve ser visto também. Por isso que essa conscientização é importante entre os próprios jovens e desmistificar o cigarro eletrônico. E quais são os impactos dele na saúde mental? E o primeiro ponto que eu quero trazer é que ele tem essa questão de ser algo mais chamativo, colorido, legal, frutinhas ali, o que chama mais a atenção dos jovens, porém ele é muito mais viciante. Por quê? Segundo a Jaqueline Shows,
que é do Instituto do Coração em Corte, em São Paulo, o cigarro eletrônico dispensa e oferece nicotina em muito maior concentração e facilidade de uso que o cigarro convencional. Dá uma alta dose de dependência intensa e precoce. Nicotina é um ponto que eu quero trazer depois, mas quais são as questões psíquicas que podem gerar aí o uso do vape? Entre elas estão a irritabilidade, tontura, dor de cabeça e tremores, além do fato de ter muitos danos ao pulmão, mas isso eu deixo para especialistas como médicos, fonoaudiólogos. Como aqui o foco também é saúde mental, eu estou focando no que a gente entende um pouquinho mais. Porém, a gente não pode descartar todo esse risco de câncer, todas essas questões também físicas do que causam os cigarros eletrônicos. E há nos vapes, cigarros tradicionais também, a nicotina, que ela, além de ter diversas substâncias químicas, ela é a principal que causa aí a dependência e causa os principais problemas de saúde. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora e como que ela interfere na nossa saúde mental. Primeiro que a gente precisa pensar, para falar de nicotina, que ela é uma substância química, assim como outras aí que se encontram no cigarro. E a partir da queima dela que acontece aí a entrada no nosso corpo. E apenas de 10 a 15 segundos após a primeira tragada, já se pode sentir o início dos efeitos da nicotina no nosso cérebro. Eu quero fazer um paralelo com uma das notícias, que é a terceira notícia que eu li do site Veja. Por mais que seja uma pesquisa feita na Austrália, e tem aí o resumo dela, eu sempre deixo na íntegra, o final da pesquisa deixa um ponto bem interessante, que é mais ou menos assim. Embora a pesquisa atual não explique completamente o motivo pelo qual adolescentes com saúde mental debilitada são mais propensos a usar vapes, ela sugere que fatores sociais, ambientes e genéticos compartilhados possam estar envolvidos, ou que os jovens estejam recorrendo ao fumo como forma de automedicação. E por que eu acho isso importante da gente dizer? Porque a nicotina, ela acaba que, se a gente for parar para analisar de uma forma fria, o cigarro faz um bem inicial momentâneo. A nicotina, ela age nos nossos receptores no cérebro. Nós temos ali alguns receptores ali no nosso cérebro que se conversam. Nosso cérebro é cheio de, literalmente, choquinhos ali, conversa ali por circuitos elétricos que eles se conversam. E quem manda essas informações são neurotransmissores. Então a gente pensa como se fosse um mensageiro, um carteirozinho, assim, ele vai mandando. E tem um neurotransmissor que é muito comum hoje em dia, que se fala demais dele, ainda mais quando se fala em neurociência, que é a dopamina. E ele é muito importante no nosso organismo, porque além dele controlar o humor e bem-estar mental, ele mexe com a motivação, aprendizagem, controle motor e coordenação, prazer e satisfação, atenção, diversas coisas, cognição. Então, qual que é o ponto? A nicotina, ela trabalha nesses receptores de dopamina. Então, quando você fuma, é ativada essa dopamina no nosso cérebro. Então, é um momento de prazer, que você reduz o estresse. Eu acho que esse paralelo da pesquisa é importante por conta disso. Se você está mais estressado, mais ansioso ali, o cigarro vai dar um prazer momentâneo ali de satisfação. Além disso, por que ele tem efeitos positivos? Porque ele auxilia nessa concentração, ele auxilia no humor, ele auxilia nessa motivação na aprendizagem. Muitas pessoas relatam que ficam mais concentradas depois que fumam, né? Porque a dopamina ela é importante e o cigarro ajuda nesse sentido. Qual que é o grande problema? Você acaba virando um dependente da dopamina que vem desse cigarro. E cada vez mais o seu cérebro ele precisa de uma dose maior desta dopamina, dessa nicotina, para fazer o mesmo efeito que antes. Então isso vai gerando que você sempre busque fumar e fumar mais, a fim de buscar aquela sensação inicial.
O vício é muito forte, é muito rápido nessa dependência. E qual que é o grande ponto também disso? Quando a gente tenta parar sozinho, acontece a abstinência, que você começa a sentir os sintomas contrários dessa falta de dopamina. Então, irritabilidade, você não consegue sentir prazer, porque também tem a ver com o sistema de recompensa e prazer. Então, você começa a sentir uma perda da atenção, você começa a ter todos os sintomas contrários. Quando você volta a fazer o consumo do cigarro, isso tudo volta ao normal com o cigarro. Então, isso é muito importante, porque inclusive o médico Drauzio Varela, ele diz que é importante que você pare de uma vez e busque novas fontes de reforçadores, que não faça o desuso gradual. Para resumir então sobre a nicotina, ela atua nos neurotransmissores de dopamina, que são os mensageirozinhos que mandam para essas respostas. Com isso, faz com que a gente tenha uma sensação de prazer, sensações de atenção melhorada, cognição, funções motoras muito melhores quando a gente faz o uso do cigarro, porque a gente estava numa abstinência e volta a fazer o uso. Então essa dose dependência, que não gera nenhum outro fator, acaba influenciando aí para que a pessoa não consiga parar de fumar. Como eu disse anteriormente, há o programa do SUS também. Peça ajuda, porque é muito importante fazer a intervenção com o tratamento. É bem difícil uma pessoa conseguir parar de fumar por todas essas abstinências, essas crises de abstinências que vai gerar a falta do cigarro. Além disso, é muito importante dizer também o condicionamento que é gerado pela repetição também de crises de abstinência com o fumar. Então, por exemplo, sempre que uma pessoa está numa crise de abstinência num trabalho e vai numa área mais arborizada, ao ar livre, ali perto, porque onde pode fumar, não pode fumar em local fechado. Ela tem essa sensação atribuída também ao momento que ela sai dessa abstinência. Então, vai condicionando as pessoas também, sempre nessa sensação boa, sempre voltei a fumar, então associando esse humor bom com o cigarro também. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui no vídeo é a respeito dos vapes que são considerados sem nicotina, que por mais que não há nicotina, e é bem difícil saber se há ou não, porque não é regulamentado, é bem importante que a gente entenda que sem a nicotina ainda há diversas substâncias, solventes, coisas que a gente não sabe ali, que são ali esquentados e mandados para dentro do nosso pulmão, que só a fumaça quente por si só já é prejudicial. Imagina com diversos materiais que são nocivos à nossa saúde. E vale lembrar que eu acho que eu não disse no começo, mas desde 2009 no Brasil é proibida a venda. E a regulamentação é muito importante, porque a gente pode pensar que algo que é proibido vai regulamentar, como isso vai ajudar no consumo. Mas primeiro também pode ter um controle do que é fornecido e também melhorar aí como se fosse uma política também de redução de danos, então entendendo o produto que está sendo fornecido para a população geral, alertar com campanhas e até igual foi feito com o cigarro no rótulo, quem sabe também dos vapes, e tirar essa questão aí de algo aí mais rebelde, algo mais legal da geração aí mais jovem. Eu acho que é isso. Em resumo, eu queria trazer esse panoramazinho aí da luta antitabagista brasileira. Além disso, como que foi construída essa cultura em volta do cigarro e como que parece com os cigarros eletrônicos que a gente está retrocedendo aí alguns anos nesta luta. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Tentei ler um pouquinho das notícias e vinculá-las à saúde mental. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Me siga nas redes sociais, @meiopsi.vitorjacob. Forte abraço e até o próximo vídeo.